Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma vez nos reunir neste lugar, Senhor, em Teu nome, para aprendermos de Ti, sabendo que o Senhor é o nosso bom mestre, é o nosso bom pastor, o nosso Salvador e, acima de tudo, é o nosso Senhor, o Senhor das nossas almas. Guia, Senhor, os nossos passos através da Tua Santa Palavra. Ajuda-nos a nos aproximar de Ti em uma adoração sincera e verdadeira. Que os Teus princípios sejam os nossos princípios. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos a amar, a perdoar, a suportar. Ajuda-nos, Senhor, a superar as adversidades do dia a dia. Não como somos tentados a fazer da mesma forma que o mundo, mas da maneira que o Senhor nos ensina na Tua Palavra, que no primeiro momento para nós parece tão difícil, Senhor, e de fato é. Mas ao nos aproximarmos de Ti, percebemos que aquilo que no primeiro momento parecia impossível, se torna possível, quando o Teu Santo Espírito nos auxilia em nossa fraqueza e nos ajuda a amar os que nos odeiam, a perdoar os que nos fazem o mal. Nos ajuda, Deus, a fazer o bem mesmo com aqueles que nos fazem o mal, Senhor. Pois é o Teu Espírito que agora habita em nós, que nos move a viver e a agir desta forma. Ó Senhor, que na noite de hoje sejamos ainda mais amoldados à Tua forma, Senhor Jesus. Que tenhamos a Tua mente, a mesma maneira de pensar do Senhor, que habite em nós o mesmo sentimento de humildade que habitou em vós. Ó Pai, nós oramos por essa comunidade de Cosme de Farias. O Senhor não nos colocou aqui aleatoriamente, mas nos colocou aqui com um propósito, Senhor, específico. Por isso nos ajuda a cumprir cabalmente o nosso ministério. Nos ajuda a cumprir fielmente o nosso chamado. Ó Deus, o Senhor sabe que somos fracos e não temos a capacidade de converter a ninguém. E que qualquer argumento que venhamos a usar para convencer os homens, outro será usado para que ele seja convencido de outra forma. Somente o Senhor pode convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Ó Senhor, que isso seja feito na noite de hoje, bem como em todas as reuniões santas que sejam ministradas, Senhor, nesse lugar, segundo a Tua boa vontade. Que os pecadores adentrem a porta estreita, percorram um caminho apertado, e que tenhamos crescente em nós a certeza da salvação. Que seja essa a fonte da nossa alegria, a certeza de que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou como demonstração da vida gloriosa que aguarda-nos quando terminarmos de cumprir o nosso propósito aqui, Senhor. Que o nosso entendimento seja mudado nessa noite, Senhor. Que o nosso coração seja mudado nessa noite, pois precisamos constantemente ser mudados, crescermos na graça e no conhecimento de Ti, Senhor. Não é o Senhor que precisa de mudança, Senhor, somos nós. Por isso estamos aqui, Senhor, nessa noite, clamando por essa mudança, em primeiro lugar interior, para que também possamos mudar exteriormente.
para que seja visível por meio da nossa vida, como testemunhas vivas, que o Senhor é real e poderoso para transformar a vida dos pecadores arrependidos. Que sejamos suas testemunhas, Senhor. Ajuda-nos nessa tarefa tão difícil, mas ao mesmo tempo tão prazerosa, tão gloriosa, de sermos teus representantes aqui na terra, segundo foi a tua vontade, nos constituir embaixadores teus, Senhor Jesus. Tenhamos noção da nossa responsabilidade e venhamos a agir de maneira condizente com ela. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 6. O título da nossa mensagem é bem simples, assim como simples é a maneira como o Senhor Jesus comunica com os seus discípulos. O Senhor Jesus, ele tinha uma forma de falar que diferenciava ele dos fariseus, e uma das diferenças assim mais evidentes entre o ensino de Jesus e o dos fariseus era que os fariseus, eles ensinavam com o intuito de serem reconhecidos como grandes, e o Senhor Jesus nos ensinava e nos ensina com o intuito de nos fazer pequenos. O Senhor Jesus nos ensina de uma maneira que nos torna humildes, como Ele mesmo é humilde. O Senhor Jesus nos ensina como alguém que deve obedecer, como Ele mesmo foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Lucas capítulo 6, a partir do versículo de número 27, nós vamos dar continuidade a esse sermão. Essa passagem aqui de Lucas capítulo 6, é uma passagem que é conhecida como o Sermão da Planície. Ela tem um paralelo, né, no Evangelho de Mateus, que seria o Sermão do Monte. Nós vemos algumas diferenças, como já falamos. Os princípios basilares, os princípios elementares são os mesmos. E é comum a gente perceber que Jesus, ele ia de cidade em cidade e ele pregava as mesmas coisas, porque não há necessidade de trazermos nenhum tipo de novidade. Infelizmente, nós, seres humanos, somos pessoas que enjoamos até daquilo que é bom. Tivemos uma experiência, uma vez, quando estávamos lá no CAC, que recebíamos donativos de uma churrascaria, e teve gente que se queixou de ter picanha. Rapaz, pastor, essa semana toda foi picanha, alcatra, não aguento mais. Eu disse, meu filho, glória a Deus pela sua vida. Então, o povo, agora voltando para a Bíblia, o povo enjoou do maná. Chamou o maná de algo vil. Então, a Bíblia diz que a alma farta pisa o favo de mel. Que isso não aconteça com a gente. Que a gente venha a se tornar cada vez mais apaixonado e sedento pelo conhecimento maravilhoso que Cristo veio nos trazer. É isso que o apóstolo Paulo diz, que é acima de toda comparação. Quando o apóstolo Paulo, ele diz que aquilo que o mundo oferecia era como se fosse lixo para ele, a comparação que ele usa é justamente a sublimidade das revelações de Cristo. Ele diz que aquilo que Cristo traz para nós é infinitamente superior a qualquer coisa que o mundo veja como grande. Então aqui, mais uma vez, Jesus mostra que os seus ensinos, ainda hoje, são por aqueles que se dizem povo de Deus. Os seus ensinos muitas vezes são vistos como escandalosos, impraticáveis e para algumas pessoas até como errado. É o que nós vamos ver aqui hoje. Por isso o título da nossa mensagem, como eu disse a vocês, é muito simples. Qual a diferença entre o cristão e o ímpio?
Perceba, não é a diferença entre o cristão e o pecador, porque o cristão também é um pecador, mas ele é um pecador arrependido. O ímpio é aquele que pratica impiedade. O ímpio é aquele que tem ainda o seu prazer na impiedade. Como está escrito no livro de Apocalipse, que deixa esse ensino bem claro, Apocalipse capítulo 22, ele diz: aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que foi limpo, limpe-se mais ainda. Esse é o cristão. Em contrapartida, no mesmo capítulo 22 de Apocalipse, diz: aquele que é imundo, continue na prática da imundícia. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Então a ideia é que, à medida que o retorno de Cristo se aproxima, essa separação, ela vai se tornar cada vez mais clara entre aqueles que efetivamente andam pelo caminho apertado e aqueles que andam pelo caminho largo. Perceba que, ao nos debruçarmos nos ensinos de Jesus, nós podemos ver facilmente que existem ímpios na igreja. E, para nossa grande tristeza, a maior parte da cristandade atual é formada de ímpios, de pessoas que vivem abertamente na prática da impiedade. Não é nem de maneira oculta, é abertamente. Então você vai pegar, se você pegar os sermões hoje, que estão disponíveis nas mídias sociais, nas plataformas de vídeo, grande parte dos sermões evangélicos são totalmente contrários aos ensinos de Jesus. Eu vou pegar como exemplo um pastor muito famoso, que tem se tornado cada vez mais poderoso por conta da sua proximidade com o atual presidente da República, que é o pastor Silano Malafaia. Então, esse pastor, há um ano atrás, alguns anos atrás, ele, em uma das suas exposições, né, eu não posso chamar o que ele faz de pregação, né, a gente pode até chamar de palestra. Então, esse palestrante, que se disfarça de pastor, ele disse o seguinte, né, que ele tem seguranças contratados que andam armados e que tem autorização dele para matar quem tentar qualquer coisa contra a vida dele. Ele falou isso quando aquele outro falso mestre, chamado de apóstolo Valdomiro, sofreu um suposto atentado à faca, né? E ele dizendo que isso jamais aconteceria com ele, porque ele tem seguranças, os seguranças dele são pessoas super treinadas e que são bons de tiro e que atiram para matar se alguém tentar alguma coisa contra ele. Então você ouve uma coisa dessa, irmãos, e você olha para a Bíblia e você diz assim: o que é que está acontecendo? Porque uma pessoa dessa não pode ser vista, não é nem como pastor, ele não pode ser visto como cristão, porque o que ele falou não é cristão. Mas essa pessoa é hoje, em 2021, um dos maiores líderes evangélicos do nosso país. Então a gente fica assim, sabe, escandalizado. Se não fosse a palavra de Deus que nos diz que isso de fato aconteceria, e seria um dos sinais da volta do Senhor Jesus, da proximidade da volta de Jesus, o crescimento do poder dos falsos mestres, a gente ficaria ainda mais escandalizado. E aquilo que traz grande tristeza ao nosso coração é que a maioria esmagadora dos evangélicos assina embaixo do que essas pessoas falam. E essas pessoas falam aquilo que é contrário à Bíblia. É como se a Bíblia ela fosse apenas um elemento decorativo. Então assim, eu uso quando me é conveniente. Quando não é conveniente, eu deixo ela de lado. É assustador o que esses homens fazem. E mais assustador para mim é algumas pessoas que se dizem, né, defensores do verdadeiro evangelho, eles ficam em cima do muro. Eles não, na própria linguagem deles, né, eles não querem procurar nenhum tipo de conflito.
né? Quando na verdade essas pessoas elas também são interesseiras, elas sabem que falar o que eu estou falando aqui hoje vai trazer inevitavelmente problemas para a nossa vida, não somente da parte humana, que é o menor, mas principalmente da parte espiritual. A nossa luta não é contra a carne e sangue, então o meu problema não é contra as pessoas, meu problema é contra os principados, as potestades, contra as hostes espirituais do mal que estão querendo, nesse exato momento, esfriar o coração dos verdadeiros cristãos, desvirtuar aqueles que ainda permanecem debaixo da virtude de Cristo, desencaminhar aqueles que ainda permanecem no caminho de Cristo. Então, as forças espirituais do mal, elas estão atuando nesse momento para tentar fazer com que eu e você venhamos a nos desviar do verdadeiro propósito de Deus para as nossas vidas, que é sermos cristãos, testemunhas vivas de que aquilo que Cristo falou não somente foi praticado no passado, como continua sendo praticado no presente. E o poder do Senhor ainda continua atuando na vida daqueles que Ele escolheu salvar. Nunca foram muitos o número de verdadeiros cristãos se comparado com o número de falsos convertidos. Mas os verdadeiros cristãos sempre existiram e sempre existirão. O Senhor sempre reservará para si um povo fiel. Pois aquele que persevera, persevera pelo poder de Cristo, debaixo da graça dele. Eu coloquei até uma frase de um pastor que foi muito perseguido na sua geração. Hoje em dia muitos usam os textos dele e não vivem como ele vivia. Um pastor chamado A.W. Pink, e ele diz o seguinte: a doutrina da perseverança dos santos é muito clara na Bíblia, mas é importante a gente entender que a perseverança é dos santos, não é perseverança dos ímpios, dos falsos crentes. Quando o Senhor Jesus ensina para a gente a raiz ou a parábola de todas as parábolas, a parábola que nos ajuda a entender todas as demais, e na linguagem do próprio Jesus, qual é? É a parábola do semeador. Ele diz que a semente vai ser uma só. É essa Bíblia aqui. Se você for nos 4 cantos do mundo, nós temos mais de 2 bilhões de cristãos, contando inclusive os católicos. Você vai perceber que o Novo Testamento do católico é igual ao Novo Testamento do evangélico. Não mudou, irmãos. É a mesma palavra. O que muda? O que muda? A maneira como essas pessoas se relacionam com essa palavra. Não há mudança na vida dessas pessoas. Perceba, o Novo Testamento é o mesmo, de maneira que essas pessoas ficam indesculpáveis. É como o Senhor Jesus disse: a semente é uma só. Agora ela cai em 4 tipos de solo. Somente um solo dará o bom fruto. Os 3 outros solos não frutificarão. E a gente já aprendeu, de acordo com os ensinos de Jesus, que todo aquele que não dá o fruto é condenado. Pois nós não fomos chamados para ocupar o mundo inutilmente. Nós não fomos chamados para usufruir do oxigênio que o Senhor Jesus nos proporciona inutilmente. O Senhor Jesus nos chamou com um propósito pré-estabelecido. Então nós temos que tomar muito cuidado, pois todos nós, na qualidade de cristãos, vamos prestar conta da nossa administração. Então, dito essas coisas, no versículo 27, que é uma continuação do sermão que Jesus começa a pregar, aqui no capítulo 6, ele começa falando das bem-aventuranças, dos ais, ou seja, aquilo que de fato é sinal de que um homem é abençoado e aquilo que é sinal de que uma pessoa está debaixo de maldição, como nós vimos na sexta e no domingo ontem. Hoje nós vamos dar continuidade dos ensinos de Jesus naquilo que mostra que o que para ele de fato
deve ser evidenciado por meio das nossas vidas como um sinal de que nós fomos regenerados. Então aqui no versículo 27, o Senhor Jesus diz da seguinte forma: digo-vos, porém, olha que coisa, ele usa essa palavrinha porém. A ideia é, eu vou mostrar para vocês uma coisa que vocês têm sido ensinados diferente. Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, irmãos, eu não sei se vocês são dessa época. Meu pai nunca me ensinou desse jeito, né? Pela misericórdia de Deus, pois ainda hoje meus pais não são cristãos verdadeiros, ainda estão debaixo do engano do catolicismo. Mas assim, o ensino que eu tive em casa era um ensino de que eu não deveria procurar nenhum tipo de retaliação com aqueles que me fizessem mal. Mas a maioria dos meus colegas, na minha infância, os pais diziam o seguinte: se você chegar apanhado em casa, você vai apanhar aqui também. Esse é um ensino que voga até hoje. Então, na escola de minha filha, muitos ensinavam desse jeito. Uma vez minha filha chegou em casa com uma mordida e disse: meu pai, meu coleguinha me mordeu, e agora o senhor vai fazer o quê? Eu vou orar, minha filha, e eu aconselho que você faça a mesma coisa. Mas o senhor não vai lá fazer nada? Não, eu não posso fazer alguma coisa a não ser orar e ensinar para você que deve perdoá-lo. Então esse é o ensino que a gente tem que passar. Mas na maioria das casas o ensino é outro. Não, eu vou lá, eu vou botar o dedo na cara da professora, da diretora, eu vou mandar chamar o pai e vai ter que acontecer alguma coisa, porque não vai ficar desse jeito. Como assim não vai ficar desse jeito? Não entendi. Então, esse ensino que ainda hoje é praticado 2000 anos depois do que Jesus disse. Jesus falou essas palavras há 2000 anos atrás. Então, esse ensino ainda hoje parece que não existe. Aqueles que se dizem cristãos, você diz assim: ei, meu irmão, conhece a Bíblia? Ah, conheço, leio demais, leio todo dia. Aí você diz assim, aí você pega essa passagem, a pessoa lê, parece que nunca leu. Como assim? Você não lembra que você leu isso aqui? Rapaz, eu devo ter lido bem rapidinho. É porque, irmãos, a nossa mente é seletiva. A gente guarda aquilo que é conveniente para nós. A gente repele aquilo que aquilo que não é conveniente para nós. Nossa memória, ela é carnal. Daí a necessidade de nós vivermos no Espírito, para que o Espírito que habita em nós nos lembre as verdades no tempo oportuno, para que possamos efetivamente praticá-las. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, olha que coisa, vocês que me ouvem, por quê? Porque tem muitos que têm ouvidos, mas não vão dar ouvido ao que Jesus tem a dizer. Eles têm ouvidos, eles estão até no mesmo lugar que Jesus está pregando, que o ensino de Jesus está sendo ministrado, mas eles não vão dar atenção, eles não vão dar crédito ao que Jesus diz, porque o que Jesus diz não traz a ele nenhum tipo de benefício. Infelizmente é o que tem acontecido naquilo que a gente chama de igreja. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis. Será que a igreja tem ouvido o que o Espírito tem a dizer a ela? Como está escrito nas cartas às igrejas em Apocalipse. Ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. Será que de fato temos dado ouvidos ao Senhor Jesus? Ou nós temos literalmente tapado os ouvidos para a lei de Deus? Essa frase, irmãos, não é uma criação minha não, está em Provérbios. Aquele que tapa os seus ouvidos para a lei de Deus, até a sua oração é abominável. Então aquele que diz: não, isso de Jesus eu não quero ouvir, mas depois de noite, Jesus, me ajuda nisso, nisso, nisso. Não entendi. Quando Jesus falou com você, você tapou o ouvido. Agora você quer que ele te ouça? É a maioria dos evangélicos atuais. Naquilo que Jesus ordena, tapa os ouvidos. Naquilo que eles querem que Jesus faça,
eles gritam aos quatro cantos. É por isso que muitos oram, mas poucos ouvem a voz do Senhor Jesus. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, porque existem pessoas que vão estar no mesmo lugar que Jesus vai estar falando, mas eles não vão ter ouvidos para ouvir. Eu gostaria que você guardasse essa passagem e eu vou lhe mostrar o que acontece no mundo espiritual. 2 Coríntios capítulo 4. Pastor, o que acontece no mundo espiritual? Que várias pessoas estão na igreja e eles estão ouvindo às vezes uma pregação bíblica e a vida dessas pessoas não muda. Por quê? 2 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo ele está mostrando o que estava acontecendo na igreja de Coríntios e que era perigoso e que está acontecendo nas nossas igrejas também. O inimigo é o mesmo, as armas que o inimigo usa são as mesmas. Versículo 1 do capítulo 4 de 2 aos Coríntios. Pelo que tendo este ministério, olha o que o apóstolo Paulo diz, eu tenho um serviço a desempenhar. Todos nós deveríamos enxergar a nossa vida dessa forma, como uma vida que deve ser vivida como um serviço a ser prestado ao Senhor Jesus. Segundo a misericórdia que me foi feita, não desfalecemos, dá até vontade de desistir, irmãos. Mas ele diz, não desfalecemos. A ideia de desfalecer é justamente a gente não perde o fôlego, pois o Senhor renova, como está escrito na promessa que está no capítulo 40 de Isaías. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia. Olha o que Paulo diz, olha, eu não ando com esperteza humana. Quantos pastores hoje usam de esperteza? Uma vez eu conheci um homem que disse, não, é porque assim, eu sei que esse negócio de óleo ungido, essas coisas assim, copo ungido, essas coisas não existem, mas é para que as pessoas, sabe, que tem pouca fé, possam de alguma forma assim, não, eu não sei. É uma estratégia, assim, estratégia, quem tem estratégia é o cão. Deus não precisa de estratégia, Ele é onipotente. Ele faz, Ele fala, e as coisas acontecem, segundo a sua vontade, pois Ele pode fazer que bem quer Ele entende. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando, olhe, adulterando a palavra de Deus. Meu Deus do céu, adulterar a palavra de Deus. Olha que termo, um termo bastante atual para nós, é como você adulterar a placa de um veículo. Quando você pega um carro, você vê que na placa de trás tem um lacre, justamente para que não mude a placa do veículo. Porque se tiver aquele lacre, é sinal que aquela placa foi adulterada, ela foi mudada, ela foi transformada, ela não é mais a mesma, ela não é a original. Isso é adulterar, mudar. Ou seja, acrescentar, tirar. Não pode. Perceba, Jesus nunca disse que o Evangelho é doce. O Evangelho é o quê? Salgado. É o sal da terra. Como disse Spurgeon, não é o docinho do mundo. Aquilo que você come e acha agradável, não é sal. Não, nós não adulteramos a palavra de Deus. Antes, olha que coisa, nos recomendamos a consciência de todo homem. É isso que nós deveríamos ter, essa ousadia de dizer, olha, você pode dizer o que você quiser de mim, menos que eu estou adulterando a palavra de Deus, ou vivendo abertamente de maneira contrária a ela. Um cristão tem que ter a ousadia de ter esse testemunho, porque senão ele não pode nem se dizer cristão. Se a sua própria consciência te condena, imagine. Porque você não se arrepende. Porque o cristão não tem a sua consciência lhe acusando. Porque naquilo que a sua consciência mostrou que ele estava errado, ele já pediu perdão ao Senhor. Glória a Deus. Todo aquele que é cristão, ele já foi ensinado pelo
visto como errado, ele confessa e deixa. E ele já sabe. E dessa forma alcançou misericórdia. Ainda que o mundo queira condená-lo, diante de Deus, ele já alcançou misericórdia. Glória a Deus. E é diante de Deus que nós devemos nos preocupar com o que ele pensa de nós, não com o que o mundo pensa da gente. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus. Você sabia que você passou o dia hoje na presença de Deus? Não, pastor, mas eu não estava na igreja. E você só está na presença de Deus quando está na igreja? Quer dizer que quando você pegou o ônibus, estava na presença de Deus. Quando você estava andando, você não estava na presença de Deus. Quando você entrou no banheiro, não estava na presença de Deus. Quando você dormiu, não estava na presença de Deus. Quando tirou vários cochilos durante o dia, não estava na presença de Deus. Quando você fez aquele prato de 3 andares, não estava na presença de Deus. Meu filho, você estava na presença de Deus o tempo todo. Pastor, nem percebi. Como assim você não percebeu? Se Deus é onipresente. Não, pastor, eu me tranquei no meu quarto e fiquei lá, sozinho. Eu posso lhe dizer, você se trancou no seu quarto, por menor que ele seja, tinha lá os demônios de olho em você. E tinha o Senhor também te vendo. Amém. O demônio estava lá também, estava instigando você a fazer coisas erradas, achando que Deus não estava vendo. Como o nosso pai, segundo a carne, Adão, ele achou que Deus não viu o que ele fez, e aí quando Deus apareceu no jardim na viração do dia, ele se escondeu atrás de uma árvore, achando que Deus não estava vendo. Olha que coisa louca. Por isso que Davi diz, olha, se eu for para o lugar mais alto, Deus me vê. Se eu for para o lugar mais baixo, Deus me vê. Deus me vê em todo lugar, não tem onde eu posso me esconder do Senhor. Os cristãos vão achar isso maravilhoso. O falso crente acha isso o quê? Acha que é uma importunação do Senhor. Por isso que as pessoas querem defender essa tese do livre-arbítrio. Não, tem coisa que Deus não se mete. Não entendi. Como assim Deus não se mete? O mundo é dele. Teve uma campanha a favor do aborto, olha que coisa. A favor do homicídio. E aí a campanha, liderada, né, por uma dessas televisões diabólicas, que gosta de falar de morte, aí diz que a morte por Covid é errado, mas matar um bebê que não tem culpa de nada é certo. E a campanha nessa televisão era a seguinte: é o meu corpo, as minhas regras. E aí para essa pessoa, meu filho, eu só tenho uma frase a dizer: Deus está lá no céu dizendo, o meu mundo, minhas regras. Minha criação, minhas regras. Você está dizendo que o corpo é seu? Quem te disse isso? Quem te deu essa notícia errada? Que o seu corpo é seu? É como alguém que invade um terreno, faz lá a sua casa, e aí de repente o dono chega e diz, bora meu filho, sai daí. Não, mas não tinha ninguém aqui. Não tinha ninguém, mas o terreno é meu, e aqui a escritura está para lhe provar. Vamos saindo? Ah, mas eu fiz isso e isso. Fez por que isso? Se o terreno não era seu, você estava se apropriando porque não era seu. Então é como uma pessoa dizer, não, é o meu corpo, é as minhas regras. E seu corpo, meu filho, você não tem nada que seja seu, tudo é de Deus. Foi Ele que lhe formou no ventre. Ele que lhe deu uma alma. Senão você nem existia. Você era um corpo morto. Se Ele não tivesse soprado, te transformado numa alma vivente. Vamos estar lá em Gênesis. Então aqui o apóstolo Paulo diz, olha, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Olha, manifestar significa mostrar aquilo que já estava lá. Às vezes a gente pensa assim, olha, eu não conhecia isso, isso é novo para mim. Isso pode ser até novo para você, mas sempre existiu. É como uma pessoa que nunca viu a luz elétrica. Aí ela chega, ela foi criada no interior, Edeval evangelizou ela quando foi lá no interior, no meio do mato. Aí a pessoa vem passar um tempo aqui na comunidade,
Chega aqui e diz, rapaz, essa luz aí, onde é que fica o fogo? Não é fogo não, é eletricidade. Rapaz, isso existe, é? Existe. Então a ideia de manifestar é a ideia de remover o véu. O conhecimento de Deus sempre existiu. A gente aqui não conhecia. O Evangelho chega a nós e remove o véu. Por isso que aqueles que efetivamente recebem do Espírito de Deus, quando ouvem o Evangelho, tem aquela sensação, rapaz, isso é verdade. Eu já senti assim que era bem por aí. Que esse sentimento já foi colocado no momento da sua regeneração. No momento da sua regeneração, você não sabia tudo. Você não sabia quase nada. Mas à medida que você vai sendo ensinado e vai crescendo, como o apóstolo Pedro diz, na graça e no conhecimento, você vai sendo ensinado, rapaz, isso faz sentido. Isso que está sendo dito, isso que está escrito aqui, isso faz sentido. É o Espírito testificando com o nosso Espírito. A verdade revelada de Deus. Versículo 3, mas se o nosso Evangelho, olha que coisa, o Evangelho da igreja, não é o Evangelho de Paulo. Nosso Evangelho, Paulo fala no plural, o Evangelho dos verdadeiros crentes, o Evangelho daqueles que amam a verdade, o Evangelho daqueles que são ovelhas de Cristo, o Evangelho daqueles que seguem a Cristo. Se o nosso Evangelho, e Paulo já bota esse pronome nosso, por quê? Porque existe um outro Evangelho, já existia e existe. Se o nosso Evangelho, eu não sei qual foi o Evangelho que você recebeu, tem o verdadeiro e tem o falso. Se o nosso Evangelho está encoberto, é para os que se perdem. Olha que coisa triste. É para os que se perdem que está encoberto. A ideia não é uma pessoa que estava consciente, que estava achada e foi perdida. Não, ela estava perdida e continuou perdida. Nos quais, olha que coisa assustadora, irmãos. Assustador, esse versículo 4. Mais assustador do que qualquer filme de terror que você já viu. Nos quais o Deus com D minúsculo, mas é o Deus deste século. E a ideia de século, irmãos, é esta geração. Esta geração que vem desde Adão até a gente. Esta geração tem um Deus, e não é o Criador do céu e da terra, é o Deus do engano, aquele que enganou Adão e Eva, e que continuam enganando os descendentes deles. É o Deus deste século, é o Deus que diz, tome vantagem, é o Deus que diz, se vingue, é o Deus que diz, adultere, é o Deus que diz, satisfaça os seus prazeres, é o Deus que diz, busque a sua felicidade, e os outros que, que vão para a cucuia. É esse Deus, esse falso Deus, que diz que está para satisfazer as nossas vontades. Isso é um falso Deus. Não é assim que Satanás se apresenta a Jesus, como um falso Deus que satisfaz os desejos e diz, olha, eu te dou o mundo inteiro, Jesus, se você se prostrar diante de mim. E a resposta de Jesus é, você não é Deus, eu não vou prostrar diante de você, você não é Deus. É isso que Jesus diz. Não, pastor, Jesus não diz assim não, ele disse, mas com outras palavras, ele diz, como é que eu vou me prostrar a você? Não, está escrito, adorará somente ao Senhor, meu Deus, só Ele prestará culto. Quem é que é você? Essa humanidade perdida pode até ser enganada e reconhecer você, Satanás, como Deus, mas eu sei quem você é. Em um outro momento do ministério terreno de Jesus, ele diz, olha, o príncipe deste século está vindo, e eu não tenho nada com ele. Ó, a separação, deu nada. Os próprios demônios, quando viram Jesus, disseram o quê? O que temos nós, demônios, contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Irmãos, os demônios. É por isso que Tiago diz, você acredita que existe um só Deus? Não vai fazer nada demais. Porque os demônios também têm essa fé e estremecem.
diante dessa verdade. Há um só onipotente. E todos prestarão conta a Ele naquele grande dia. E Ele retribuirá a cada um conforme as suas obras. Por isso eles tremem. Porque eles já sabem qual é o seu destino. E aqui, agora Paulo diz, mas eles têm poder. E o príncipe deles tem muito poder. O próprio José tem nos ensinado a respeito da ascensão do anticristo, do falso profeta. Isso está descrito no livro do Apocalipse de maneira bem clara. Nos quais o Deus deste século cegou. Olha, ele cegou. Uma pessoa cega, ela não consegue enxergar. Você mostra, você diz, olha, você está vendo ali que é amarelo? Não, eu sou cego. Você não está vendo que o carro está passando, que você quase morre, o carro quase lhe atropelou? Não estou vendo, porque eu sou cego. Você não está vendo que tem um abismo aqui, que você vai cair? Não, eu não estou vendo, eu sou cego. Percebeu? Que uma pessoa que não enxerga, irmãos, ela sempre vai precisar de auxílio. Por mais que hoje em dia, né, as pessoas, elas têm, né, uma maneira tão vaidosa de viver, que se você chamar alguém de deficiente visual, ele se sente agredido. Diz assim, não, é eficiente visual. Não entendi. Não, assim, eu não vejo, mas assim, eu tenho sentido melhor do que o seu. Irmão, você pode até ter, mas você não enxerga. Então, eu não sei por que as pessoas hoje se incomodam tanto, né, em serem reconhecidas. Né? Hoje você não pode falar para uma pessoa que ela tem determinado problema, porque isso seria visto como preconceito. Coisa assustadora. As pessoas, elas querem de qualquer forma omitir a verdade. Então aqui ele diz, o Deus deste século cegou o quê? O entendimento. Percebeu por que Satanás não liga se a igreja está gritando? Ele gosta que a igreja grite. Ah, glória a Deus, aleluia, ele gosta. Quem gosta dessa festa ridícula, desorganizada, indecente, é o cão. Por quê? Porque nesses lugares não há um mínimo de entendimento. Eu já fui. As pessoas dizem, eu senti poder no culto. E você entendeu o quê? Não, entendeu, não entendi nada. Até porque a pessoa falou em mistério. Mas eu senti que o culto hoje pegou fogo. Rapaz, pegou mesmo fogo. Incendiou tudo. Foi uma prefiguração do inferno. Então tem que ter entendimento. Você tem que entender o que o mensageiro de Deus, que foi enviado para lhe falar, tem a lhe dizer. Glória a Deus. Se eu não conseguir ser claro o suficiente, a culpa é minha. Mas você tem que entender. E esse é um dos sinais que você tem o Espírito. Glória a Deus. Porque você ama a Deus com entendimento. Aleluia. É o que Jesus diz. Qual é o maior de todos os mandamentos? Marcos capítulo 12. Amarás o Senhor teu Deus, todo coração, alma, força. Entendimento. Tem que entender. Por que eu vou fazer o que Jesus está falando em Lucas 6? A gente não se esqueceu que é Lucas 6 o texto de hoje, não. O que eu vou fazer o que está escrito lá em Lucas 6? Por que eu vou ver o mundo daquele jeito? Porque a mente de Cristo é agora a mente que manda no meu cérebro. Apesar de eu ter ideias contrárias, que são ideias do meu velho eu, que ainda continua aqui. Mas a nova criatura, ela pensa em conformidade à palavra de Deus. Ela tem a mente do seu Senhor, que é Cristo, e não mais o antigo Senhor, que era o príncipe deste século. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos. É por isso que em Lucas capítulo 6, Jesus vai dizer que é uma diferença. Ele diz, se eu amar somente os que me amam, o ímpio também faz isso. Quem é o ímpio? No que Jesus está dizendo, é o incrédulo. O incrédulo também ama aqueles que fazem o bem a ele. Mas a diferença para o crente, do crente para o incrédulo, é porque o crente, ele ama o próximo por causa do amor que Deus sente por ele, e ele passa para o próximo.
pessoas aqui na terra não, eles têm um amor somente horizontal. O nosso amor é vertical. Cristo nos amou primeiro. E aí eu amo você. Sem o amor de Cristo eu não consigo amar as pessoas. Eu posso até usar o verbo amar, mas eu nem vou saber o real significado desse verbo. Porque só Cristo pode me dizer o verdadeiro significado deste verbo. Glória. O que de fato Ele faz comigo e me faz fazer. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Os incrédulos, irmãos, não são os coitadinhos que não acreditam porque não foram ensinados. São aqueles que não acreditam porque não querem acreditar. Porque se você chegar lá, abrir a Bíblia e mostrar para a Bíblia que ele está errado, ele vai dizer que é a sua versão. Varão, cada um vê de um jeito. Como assim cada um vê de um jeito? Não está escrito. Tá, mas eu ainda não cheguei nesse nível. E tem nível agora? É videogame? Você está passando de fase? Não, mas eu já estou na fase 1. Pô, meu filho, cuidado. Ou você é ou não é. Você conhece alguma nota de real quase verdadeira? Conhece? Esses dias eu estava vendo uma reportagem, esse dia não, acho que foi ontem, dizendo, né, que a nota de R$200, eu acho que tem 1 ano, 2 anos que foi lançada, mas que tem pouca rotatividade. Por quê? Porque ninguém tem dinheiro, meu filho. Quem que vai andar com R$200 na mão? Me diga aí. Nossa. Meu filho, a gente normalmente tem R$5. Quando você está no linguajar barão, você tem 10. Varão, eu tenho que tomar cuidado para não me soberbecer. Por quê? Porque eu estou com R$10 na carteira. R$10. Aí eu estava vendo, né, que o Banco Central confeccionou essa nota, mas ela tem pouca circulação. Por que será? Nós vivemos num país empobrecido. Ai, é risível, viu? Então o príncipe deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Você fala para uma pessoa, junte tesouros no céu. Olha, se quiser, você fica com esse entendimento. Eu fico com a minha poupança. Eu fico com o meu CDB. Eu fico com a minha previdência privada. Eu fico com os meus terrenos que eu invadi e construí em cima. E quem quiser me tirar, vai ter que me tirar na bala. Porque o presidente mandou eu comprar o fuzil, eu vou comprar. Quem quiser me tirar aqui do terreno invadido, eu vou queimar pneu. Isso é os crentes de hoje. Uma vez uma pessoa veio me dizer, não, pastor, a gente tem uma reunião da invasão lá. Como é, meu filho? Socorro. Aí a pessoa, que eu faço parte de uma associação que invadiu um terreno. Eu digo, meu filho, sai desse negócio. A pessoa fez que não ouviu, conversou, nunca mais tocou nesse assunto. Eu digo, você está invadindo o terreno dos outros e ainda quer ser reconhecido esse direito? Não, eu faço parte dessa associação, né? Oh, Deus. Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. Olha que coisa, a luz do Evangelho. Só sente falta da luz quem já viveu em trevas. Quem já viu como é ruim estar em trevas. Amém. Olha, irmãos, a gente só sabe como a luz faz falta quando corta, não é? É verdade. A gente chega em casa às vezes, isso aconteceu comigo algumas vezes. Chega em casa às vezes de noite assim, aí aperta no interruptor, meu filho, e não acende, aí você vai falar, acho que está queimada essa luz. Aí você aperta os interruptor tudo, meu filho. Ah, não é possível, queimou tudo, não é possível. Aí vem alguém e diz, deixa esse papel aqui, aviso de corte. É o diabo, não é o diabo não, foi você mesmo que não pagou, vai pagar. Então, aqui ele diz, olha, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Olha que coisa linda, o Evangelho verdadeiro glorifica a Cristo. As pessoas dizem, né? Não, você tem que dar glória, porque a glória sobe, a glória desce. Não, meu
glória, ela não muda. Você pode pecar como for. A glória está sobre toda a terra. Não está escrito em Isaías, capítulo 6? Amém. Deus é glorioso e você não pode roubar essa glória. A diferença é, você pode reconhecer essa glória e ser abençoado. Você pode não reconhecer essa glória e viver debaixo de maldição. Mas isso não vai mudar a glória de Deus. Deus é glorioso, você acreditando ou não. Então ele diz aqui, para que não lhes resplandeça, ou seja, as pessoas não estão vendo aquilo que é evidente. Uma vez uma pessoa perguntou a um pastor: olha, pastor, eu tenho muita dificuldade, porque está escrito lá no Evangelho, né, na Bíblia, que todo olho verá a volta de Cristo, mas isso é muito difícil. Porque assim, como é que todo olho verá? O mundo é muito grande. Aí esse pastor disse: vem cá, você já olhou o sol? Eu disse: já. Você já viu que em 24 horas o mundo inteiro vê o sol, é o mesmo sol. A China vê, o Japão, todo mundo vê o mesmo sol num dia. É o mesmo sol. O mundo vai assim, ó, e todo mundo vê o sol. E você sabia que o sol é uma estrela de quinta grandeza? Ou seja, Deus criou estrelas maiores que o sol. Então você acha que esse Deus que criou estrelas maiores que o sol não pode ser mais visto que o próprio sol? Se ele quiser. Aí a pessoa: não, mas nessa ótica, acho que o sol não. Mas que coisa, né? É porque a nossa mente é tão oposta. Aí quando você pega uma coisa simples, você só está vendo o sol, todo mundo vê, foi Deus que criou. E é uma estrela de quinta grandeza. Então Deus que criou todas as estrelas, quer dizer que você acha que ele não pode ser visto por todo olho se ele quiser. Rapaz, dessa ótica bíblica. Porque foi Deus que criou as estrelas. E o sol é uma delas. Então eu acho que é verdade. Mas estava na cara. É que a pessoa fica, né? É porque nós não entendemos a grandiosidade de Deus. Por quê? Porque o ser humano tem uma tendência de fazer um Deus tão pequeno quanto ele. É por isso que as pessoas gostam de fazer deuses, né, com as suas próprias mãos e se prostrarem para eles. Porque esses deuses são pequenos. Mas quando a gente tem um Deus que é infinito, a gente fica assustado. É o que Paulo prega, por exemplo, quando ele chega na cidade de Atenas. Capítulo 17 de Atos. Atenas tinha vários deuses que eles adoravam. E Paulo diz: olha, eu vou apresentar para vocês um Deus que vocês não conhecem. É o Deus que criou todas as coisas e ele não é servido por mãos humanas. É ele quem serve. Você comeu, é graças a ele. Você está vestido, é graças a ele. E aí Paulo diz uma coisa assim tão bonita e ao mesmo tempo tão simples que a gente não nota. Ele diz: ele deu o ar. E você respirou o dia todo. Foi ele que te deu. Esse Deus, que você vai ter que prestar conta. Paulo fala isso no capítulo 17 de Atos. E eu vim aqui notificar vocês. Vocês estão notificados. Eu não vim aqui convencer vocês. Só quem pode convencer é o Espírito Santo. Eu vim notificar. Aí você vê tantos crentes que não tem um centésimo do compromisso que o apóstolo Paulo tinha com Cristo, dizendo que tem mais poder que ele. Você fica assustado. Então ele diz: para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. O Deus invisível se tornou visível por meio do seu Filho. Olha que coisa. Pastor, é assim? Nunca tinha notado. Porque não leu a Bíblia, meu filho. Porque faz várias vezes. Mostra-nos o Pai. Não é o que diz Filipe? Jesus diz: Filipe, eu estou aqui o tempo todo com você. Você não está me vendo? Eu e o Pai estamos juntos. Aqui é o mesmo princípio. A unidade do Pai e do Filho. Ele é a imagem de Deus. Você quer ver Deus? Olha para Cristo. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Cristo é Senhor. Então aquilo que está sendo ensinado em Lucas capítulo 6
Não é, como algumas pessoas apresentam, uma sugestão para a sua vida ser boa. Não, ali são ordens. Se você não obedecer, você vai colher as consequências. Você sabia disso? Esses dias eu estava falando com uma pessoa bem próxima e estava fazendo algumas coisas bem erradas. E eu disse para essa pessoa: eu agradeço as coisas que você tem feito para mim de ruim. Porque a Bíblia diz que eu tenho que amar os que me fazem o mal, mas eu tenho que te avisar que os que fazem o mal vão colher o mal. A pessoa ficou com desse tamanho. A pessoa até jogou no coelho: rapaz, está me agradecendo. Estou agradecendo, porque eu sei, como é que eu ia amar os que me odeiam? Como é que eu ia fazer o bem aos que me fazem o mal, se ninguém me fizesse mal? Mas eu tenho que lhe avisar. Se eu amo você, eu tenho que lhe avisar que você que está fazendo mal, deixe de fazer. Porque uma hora você vai colher o que você está plantando hoje. Aí a pessoa abriu o olho e ficou: mas essa é a verdade, irmão. É mentira isso? Não. É verdade, é claro isso na Bíblia. Mas são coisas que às vezes a gente quer, sabe, esconder da gente mesmo. Porque não nos pregamos a nós mesmos. A gente não pode mudar o Evangelho, como Paulo diz, não adulteramos. A gente não pode apresentar a nossa versão do Evangelho. Nós pregamos a Cristo como Senhor. Ele é o Senhor. Ele pode falar o que Ele quiser, como Ele falou, e a gente tem que obedecer, porque Ele sabe o que fala. E nós mesmos, como seus servos, por amor de Jesus. Olha que coisa. E você só serve a Ele porque Ele te regenerou. Porque senão você está em oposição a Ele até hoje. Porque Deus disse: das trevas resplandecerá a luz. Foi isso que fez você virar crente, se você é crente. Você era treva e Deus disse: faça-se a luz. E aí você veio para a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento. Olha o conhecimento de novo. Mistério. Não, mistério já acabou. Agora é conhecimento. Mistério era antes, agora é conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É bonito, né, irmão? Quando a gente lê da maneira certa. Não é como ler um jogo de futebol, a narrativa de jogo de futebol, pelo amor de Deus. Pare de ler a Bíblia da maneira errada, irmão. Amém. Rápido. Amém. A pessoa começa o Evangelho, já quer terminar logo. Rapaz, acaba essa mensagem. Que pressa é essa? Que adianta você ler o Evangelho de Lucas todo num dia e você não absorver nada? Parece que você nem leu. Quem já comeu algodão doce? Meu irmão, eu gostava quando eu era pequenininho. E tinha muito, né? Hoje em dia não, hoje em dia tem um monte de bobagem para as crianças, né? Na minha época as bobagens eram mais restritas. Então se ia para os parques assim, tinha, o que é que tinha? Era pipoca ou algodão doce. Se tivesse cachorro quente era um milagre. Era só pipoca ou algodão doce. Eu ficava pipoca ou algodão doce. Algodão doce, meu filho. Ai, como você era no olho. Vocês, rapaz, a pipoca é desse tamanho, o algodão doce é desse tamanho. Aí você pegava o algodão doce, mas o algodão doce era... E aquele negócio, meu filho, desse tamanho. Você fala: rapaz, eu acho que eu não comi nada. Eu acho que eu fiz uma escolha, mas eu devia ter escolhido a pipoca. Porque o algodão doce é só o quê? É um pouquinho de açúcar naquela máquina que fica... Nem sei nem como é hoje, né? Na minha época era assim. Ficava girando um pouquinho de açúcar e fazia uma espécie de teia, né? E aí quando botava num palitinho você pegava, mas não pesava nada. Mas você fica... Hã? Açúcar e anilina aí, tá vendo? Pai, que negócio é esse? Desse tamanho. A gente é assim, geração algodão doce. Voltando agora para Lucas 6, 27. Amém? Eu já vou concluir, irmãos, por causa do horário. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. E eu quero deixar de maneira muito clara: o inimigo é aquele que lhe vê como inimigo, porque você mesmo não tem inimigo. Os nossos inimigos não são de carne e osso. A pessoa pode se colocar na
qualidade de meu inimigo. Rapaz, eu não gosto de você, eu quero lhe ver morto, se você bobear eu lhe mato, eu sou seu inimigo. Aí você olha para a pessoa e diz, mas eu sou seu amigo. Eu não posso dizer que sou seu irmão, porque você não é meu irmão, mas assim, mas eu sou seu amigo. A ideia é, eu te desejo o bem. Você pode me desejar o mal. Eu não posso interferir no que você sente por mim. Assim como você não pode interferir no que eu sinto por você. Independente do que você faça para mim, eu vou amar você. Rapaz, que amor é esse, né? É um amor que você devia ter e eu também. Percebeu porque a gente tem tanto motivo para orar? Meu filho, um dos principais motivos, a gente ficaria horas orando, se a gente percebesse o quão pouco a gente ama. É verdade. Então ele diz, digo-vos porém, amai os vossos inimigos. Por que Jesus fala isso, irmãos? Porque uma das principais questões, e a gente vai ver até o fariseu se aproximando de Jesus, e quem é o meu próximo? Porque a ideia que eles eram ensinados é, ame o seu próximo. Então, o meu próximo não é meu próximo. O meu próximo é aquele irmão de igreja, mas é o irmão de igreja que está na verdade. O irmão de igreja que não está na verdade, eu piso em cima dele. Não, irmãos, não pisa em cima de ninguém. E aquela pessoa que está botando som alto na hora que você quer dormir? E aquela pessoa que está, sabe, fazendo coisa errada com você, que pinchou sua casa, que arranhou seu carro, que furou os pneus de sua moto, que roubou a roda da sua bicicleta. Rapaz, não dê ideia não, pastor, o que o povo faz. O que você faz com essa pessoa? Ama. Ora por ela. Você acha que o apóstolo Pedro disse para Jesus, aumenta a nossa fé, quando? Nisso aqui, nesse ensino. Quando Jesus disse, Pedro, vá ali, expulse demônio. Pedro disse, eu vou. Rapaz, se alguém dissesse para você que ali numa determinada casa tinha um monte de demônio, que os móveis estavam pulando, que tinha gente subindo pelas paredes, e dissesse, vai lá expulsar demônio, você ia. Varão, eu vou jejuar antes. Daqui a uns 2 dias eu apareço. Se ainda tiver demônio lá, eu tento. Não, os discípulos foram lá expulsar demônio. Eles foram lá, é para fazer milagre, a gente faz milagre. Mas quando o Senhor Jesus disse, é para amar o inimigo, varão, aí não dá não. Aí tem que aumentar a fé, percebeu? Para fazer milagre é mais fácil do que amar o inimigo. Para amar o inimigo, Pedro disse, Senhor, aumenta a fé. Percebeu? O amor é uma testificação da fé. Se você tem um amor verdadeiro, então a sua fé é verdadeira. Se você não tem um amor verdadeiro, essa é uma grande evidência que a sua fé é falsa. O amor é a grande evidência da fé. Quando a gente percebe, capítulo 11 de Hebreus, que vai falando lá o que as pessoas fizeram pela fé, os verdadeiros crentes do passado, pela fé, Moisés renunciou a ser chamado filho da filha. Por quê? Porque ele amava a Deus. Porque Abel apresentou um sacrifício melhor? Porque ele amava a Deus. Porque Noé construiu a arca divinamente inspirada? Porque ele amava a Deus. Todas essas coisas, irmãos, elas estão dentro do texto. Ninguém pode obedecer a um Deus que não ama. A obediência é uma consequência do amor. Pelo menos a obediência que agrada a Deus. Porque existe uma falsa obediência, que é aquela obediência só na aparência. Então você aparenta obedecer como o filho mais velho, na parábola do filho pródigo. Mas de fato você não ama o pai. Você só quer o que é do pai. Essa obediência é uma obediência diabólica. Que até os demônios obedecem, mas eles obedecem sem amor. Uma obediência sem amor é uma obediência diabólica. Quando Jesus diz para o demônio, sai, o
pedir autorização para Jesus. Mas eles obedeciam sem querer obedecer. Eles obedeciam por obrigação, não por amor. É como as pessoas que querem dar o dízimo, oferta, por obrigação. Não, porque se eu não der, eu não serei abençoado. Só por pensar desse jeito, você já está tudo errado. Então não dê. Uma vez eu fui falar isso na igreja, o pessoal falou, pastor, faz isso não. A igreja já está para fechar, se o senhor disser que só é para dar com amor, é que não vão dar mesmo. O pessoal mal está dando sem amor, imagine se for com amor. Meu filho, a gente depende, não é de homens, a gente depende de quem? De Deus. Essa tem que ser a fé. Se eu não tiver essa fé, eu não tenho autoridade para pregar a vocês. Então aqui ele diz, digo-vos porém, amai os vossos inimigos. Pastor, o senhor está batendo nessa tecla. Por quê? Porque se você conseguir fazer isso, meu filho, você tem 90% de ser um verdadeiro crente. Por que 90%? Porque você tem que fazer isso até o fim. Tem gente até que começa fazendo isso, mas chega uma hora, tudo tem limite. Não, amor, não tem que ter limite não. Olha aí. Não, eu amei essa pessoa, eu suportei o que ela fez por 10 anos. Mas agora é o 11º ano e eu não suporto mais. Saia. Não, tem que suportar. Uma vez eu já conheci uma pessoa, fiquei até com misericórdia dessa pessoa, né? Essa pessoa já faleceu, era mãe de uma pessoa que ficou no CAC com a gente há alguns anos. E essa senhora, ela se mudou para vários lugares e a atual residência dela, ela não contava para o filho, porque ela ficava com medo, porque várias vezes o filho ia na casa que ela morava, pegava bujão, pegava isso, pegava aquilo, vendia para usar droga. O filho já foi no trabalho e ameaçava fazer um escândalo se ela não desse dinheiro para comprar droga. Aí ela trabalhava num lugar que o filho não sabia, ela morava num lugar que o filho não sabia, e ela ia visitar o filho, conversava com ele, ajudava no que ela podia, assim, que ela queria, né, ajudar, mas não contava nada da sua vida com o filho. E aí ele disse, pastor, eu estou fazendo isso, o senhor sabe, né? Eu digo, eu não sei não. Pastor, eu estou errado? Eu digo, tá, minha senhora. Não, mas o outro pastor do outro centro disse que eu estava certo. Eu digo, aí a senhora, ele e Deus. Porque, quer que eu abra a Bíblia aqui? Aí eu mostrei para ela. Você ama seu filho? Eu amo, pastor, eu estou aqui. Tudo que ele já fez comigo. Mas assim, pastor, tem limite. Você já pensou se Deus pensasse isso da gente? Olha, irmãos, se fosse por isso, eu creio que eu e você já passamos esse limite várias vezes. Se Jesus dissesse, Nizam, quando você passar desse limite, o meu sangue não te salva mais. Jesus, condenado. Não, Jesus não abandona, ele corrige. É o pai que tem que fazer assim, corrigir, não abandonar. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. A gente não está amando as pessoas que a gente diz amar. Imagine os inimigos. A pessoa se casa com outra e de repente está casado e olha o seu cônjuge como inimigo. Ainda é casado. Rapaz, você está vendo o seu cônjuge como inimigo. Por que você vai amar uma pessoa que quer te matar abertamente? É por isso que quando a gente fala para alguém assim, talvez a gente vá pregar no que vem no Oriente Médio. Não, mas você é maluco? Pregar nesses países? Não, mas eles matam o crente. Mas não é para a gente pregar para essas pessoas? Mas como é que elas vão ser salvas se a gente não pregar para elas? Não, pastor, Deus arranja um jeito lá. A gente fica por aqui. O pessoal lá, pastor, odeia crente. Mas a pergunta é, os crentes estão amando os que odeiam? Vamos lá no Afeganistão, que tem os cristãos lá, né? Alguns.
se efetivamente aqueles irmãos são irmãos, eu sei que é difícil isso, talvez até alguém diga, você está dizendo isso porque não é você que está lá. Se Deus quiser que eu passe por essa situação, Ele vai me colocar. Mas assim, se efetivamente eu sou cristão, irmãos, eu não posso deixar de amar uma pessoa que me faz o mal. Porque isso é prova de que eu não me sinto amado por Cristo. Mais uma vez, eu quero dizer isso, de maneira repetida, para ver se entra na nossa cabeça, inclusive na minha, que o nosso amor para com o nosso próximo tem que ser um reflexo do amor que a gente sente de Deus por nós. Então, eu sinto que Cristo me ama, e é por isso que eu amo você, independente do que você me faça. O amor do mundo é um amor relacional. É só esse o amor que o mundo conhece. Eu amo quem me trata bem, eu amo quem me ama. Eu amo quem é do meu. Mas quem não é do meu, eu não quero conta. Eu não vou fazer o mal, mas o bem também eu não faço. Não, você tem que fazer o bem para essa pessoa. Porque Jesus te amou, te salvou, quando você ainda era inimigo dele. E muitas vezes eu e você temos comportamento de inimigos da cruz, e o Senhor Jesus não nos abandona, Ele nos corrige. Por isso que quando a gente ouve uma pregação, que a gente diz assim, rapaz, que pregação dura, a gente tem que dizer, rapaz, Jesus me ama. Porque para ser duro assim, só um pai que ama o filho e que está preocupado com o futuro desse filho. Amém. Porque um pai que não ama o filho, não está nem aí. Ah, quer jogar bola? Vai jogar bola. Ah, estuda, você estuda se quiser, a vida é sua. São os pais de hoje. Pergunte minhas filhas se eu sou assim. Hoje então eu digo, meu pai, você fica no nosso pé. Digo, não fico no pé não, eu posso ficar até no ouvido, no pé eu não fico. Vai estudar, toma banho, vai dar. Meu pai, você faz 10 vezes e você não fez nenhuma. Vai fazer isso. Eu vou daqui a pouco. Não, você vai agora. Daqui a pouco eu vou. Agora. Ah, meu pai! Você é pai, mano. Pai é assim. Por que eu trato minha filha assim? Porque meu pai no céu faz assim comigo. Você vai fazer isso agora. Eu digo, ô Jesus, agora eu quero tirar um cochilinho. Nossa, um cochilinho? Você vai pregar o olho. E não prega mesmo. E pode tomar o remédio que você quiser. Meu filho fica assim, ó. A gente não tem noção do poder de um Deus que ama. Ele faz o indizível para corrigir o filho que ama. Maneiro. Quem você acha que mandou ter cerca no lugar que o filho pródigo foi? Quem você acha que botou escassez naquele lugar? Quem foi que mandou a tempestade? Justamente na parte do mar que o barco de Jonas estava passando. Quem foi? Ele. Às vezes a gente pensa que as pessoas podem nos tirar de determinadas provações que Deus colocou. Não se iluda. Esse tipo de ilusão o povo do Antigo Testamento teve. Não, a gente vai pedir ajuda ao Egito. Sabe qual foi o recado de Deus? Eu vou destruir o Egito, só porque ele teve a audácia de querer me ajudar. Depois eu vou destruir vocês, porque confiaram no Egito. Cuidado, irmão. Porque se Deus estiver querendo pegar você, meu filho, Ele pega quem estiver junto. É por isso que quando você vê que seu irmão está em erro, cumpra o que a Bíblia diz. Corrija com espírito de brandura. Mas não deixe de ter correção não, irmão. Que se ele for filho mesmo, papai vai, olha, pegar. Detalhes da Bíblia, pastor, em tanto lugar, só vou dizer 2. Apocalipse 3. Qual foi a repreensão da igreja de Laodiceia? Eu corrijo e disciplino aos que eu amo.
Hebreus capítulo 12. Eu açoito. Não é surra não, de cintinho não, viu? Ah, meu pai me batia de cinto. E açoite, já tomou? Açoite. Eu açoito os filhos que eu amo. Esse é o termo do céu. Que Deus perverso. É perverso esse Deus. Não, meu filho, perverso é você que quer ir para o inferno. Apesar de Cristo ter morrido na cruz. E você quer ir para o inferno, seu perverso. Perverso era você. Não Deus bondoso. É verdade. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, concluindo. Amai os vossos inimigos. De novo, pastor. Quem aqui já está amando o inimigo? Continua, pastor. Pastor, repete umas 1000 vezes, para ver se na 11ª desce. Tá cedo. Amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Quando você for lá ler Filipenses capítulo 4, tudo posso naquele que me fortalece. Não pense no seu time ganhando. Não pense no dinheiro entrando na sua carteira. Não pense em você amando o seu inimigo. Amém. Tudo posso naquele. Então você pode amar o seu inimigo. Então você pode fazer o bem que ele faz mal. Mas já pensou, já viu que todo mundo que pega lá, né? E diz Filipenses capítulo 4, eu promessa para mim. Tudo posso naquele que me fortalece. Vou passar nesse concurso. Vou passar nisso, esse emprego é meu. Ah, esse salário é meu. Esse dinheiro é meu. Tudo posso. Você pode amar o seu inimigo, varão. Cada um na sua fé. Oh, é aqui, ó. Essa é a verdade que o apóstolo Paulo está gritando. Amai os vossos. Pastor, eu vou dizer o seguinte: eu amo, eu só não quero conta. Eu amo, mas é ele lá e eu cá. Eu amo, mas eu não quero ver nunca mais. Não, esse amor não é amor não. Perceba que Jesus é detalhista. Por que Jesus tem que ser detalhista? Porque a gente é sem vergonha carista. A gente não tem vergonha na cara. É para dizer essas coisas. Eu amo, eu só não quero mais conversa. Mentira que você não ama. Você não quer ver, não aguenta mais ver a pessoa. Imagine, que tipo de amor é esse? Que você não aguenta mais ver a pessoa, nem ouvir a voz, nem lembrança da pessoa. Ah, quando eu lembro dessa pessoa, não, raiva. Mas eu amo ela. Só se for a moela mesmo que você ama, da galinha. Então aqui ele diz, fazei o bem aos que vos odeiam. Então Jesus diz, vou lhe mostrar o que é amar os seus inimigos. É fazer o bem aos que vos odeiam. Então, a pessoa está perto. Faça o bem a quem está te odiando. Uma vez a pessoa estava nessas campanhas de distribuição de agasalho e comida para as pessoas de rua. Aí estava lá naquela uma alegria, aí deu pão para um, deu sopa, aí tinha um que estava lá, né, com frio, estava deitado, não foi nem pegar comida, disse, pegou um agasalho, pegou o próprio agasalho dele, né, agasalho caro, e foi lá e cobriu. A pessoa olhou assim, disse, não, obrigado, sai daqui, e pegou, mas ficou com o agasalho. Aí a pessoa disse que nem agradece, dá pra cá, tomou e foi. Que crente é esse, meu filho? E a camisa é, amo Jesus e o próximo. Eu dei um agasalho pra ele, você viu o que ele fez? Também tomei, pra ele ter vergonha na cara. Porque é assim que eu faço. Sou crente. Crente, você não sabe qual é o Deus que você serve. Né? Então ele está dizendo aqui, fazei o bem. Fazei o bem. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade e benignidade. Benignidade é aquela pessoa que faz o bem. O original significa, é uma pessoa que ela só sabe fazer o bem porque ela não consegue mais fazer o mal. É como, por exemplo, alguém já teve uma roseira cheirosa.
principalmente, né, quando as rosas, né, desabrocham, né? É um aroma agradável. O irmão aqui que é perfumista, ele sabe disso, né? Se disser para ele, mas Paulinho, eu quero um perfume assim com aroma de rosas, ele vai fazer. É uma coisa que fica assim, se você quiser que a rosa fique mal cheirosa, ela vai ficar? Não. Por quê? Porque a rosa é rosa. Mas se você pegar determinadas coisas que tem um cheiro ruim, e você disser, ou você que tem um cheiro ruim, vai ficar com cheiro bom agora, vai ficar? Não vai. Cada um vai exalar aquilo que é de verdade. Então o que você vai exalar. É por isso que Jesus falava do perigo dos fariseus. Os fariseus eram o quê? Pessoas podres por dentro, mas fingiam ser limpas por fora. E Jesus disse, isso eu amaldiçoo. Por quê? Porque já está amaldiçoado. É como aquela figueira, que Jesus foi procurar frutos e só tinha folha. Jesus disse, isso não pode acontecer. Porque isso é engano. O meu povo não pode se enganar. Que nunca mais haja fruto em ti. E aí no outro dia, o povo, que os discípulos passaram por lá, a figueira estava toda ressequida, morta. Desde a raiz. Ficaram assustados. Por isso que Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro está fedendo e está morto. Então, o que Jesus quer que a gente tenha é o seu aroma. Independentemente da aparência exterior não ser condizente com os usos e costumes, mas aquela pessoa vai exalar um perfume que é bom. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, para a gente ter esse bom perfume. Esse bom perfume, um elemento principal desse aroma é indubitavelmente o amor. Jesus disse, vou conhecer vocês como meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros como eu vos amei. Esse é o amor que a gente tem que ter. Pastor, mas aí é difícil. E vem cá, o caminho é largo ou é estreito? A porta é larga ou é estreita? O Senhor Jesus disse que era fácil chegar no céu? A Bíblia diz que é fácil chegar lá? Não, meu filho. Eu esmurro o meu corpo, não do outro, não, eu esmurro o meu. Quem é que me impede, quem é que tenta me impedir de amar o meu inimigo? O meu eu. Que fica dizendo para mim, você vai de novo lá? Vai ajudar de novo aquela pessoa? Não tem vergonha na cara você, né, rapaz? Uma vez a pessoa disse, pastor, não faça isso não, senão a pessoa vai montar em você. Eu disse, olha irmão, eu tenho agido assim já há algum tempo, ninguém montou nunca em mim. Mas assim, se eu não agir desse jeito, tenha certeza que quem vai estar montado em mim é o cão. A pessoa me olha também. Lutero tinha essa uma frase, ele disse, olha, o ser humano é sempre um jumento. Lutero tinha uma forma meio escandalosa de pregar. E ele disse, olha, o ser humano é sempre um jumento. Ou ele está montado por Cristo, ou pelo anticristo. Então, o cristão, inevitavelmente, em muitos momentos da sua vida, ele vai ser rotulado como um bobo. Pô, rapaz, tá vendo fulano? Todo mundo faz o mal para ele. E ele só faz o bem. Será que ele não aprendeu ainda? Tomara que ele tenha aprendido. Porque se ele aprendeu o que o mundo quer ensinar, significa que ele abandonou o primeiro amor. Que é o único, é o verdadeiro. Todos os outros. Pastor, eu já estou no quarto amor. Pastor, eu já estou no quinto, eu tenho tempo de igreja, ó. Você está no primeiro amor ainda, pastor, eu já estou no 10º. Volta para o primeiro. Eu não sei que matemática é essa que você fez, vai dizer que está no 10º amor, mas o verdadeiro é só o primeiro. Eu não sei que segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, não foi esse que você achou. Porque é só o primeiro. Então, mais uma vez, para concluir, amai
os vossos inimigos. E se Deus permitir, eu vou continuar aqui na sexta. Amém. Fazei o bem aos que vos odeiam. Irmão, a gente tem que fazer isso. E se a gente não estiver fazendo isso, eu vou até fechar minha Bíblia aqui, viu? Que eu estou terminando mesmo. Se a gente não estiver fazendo isso, tudo que a gente está praticando é religiosidade. Tudo que a gente fizer sem amor para Deus é o quê? Inútil. Não é que tem pouca utilidade. Não, é inútil. Você pode evangelizar um bairro, um estado inteiro com determinada religião, mas se essa religião for desprovida de amor, é inútil. Você está fazendo a pessoa que você supostamente evangelizou 2 vezes mais diabólica do que você. É o que a gente vê na religião de hoje. Se tem uma marca com aqueles que se opõem à verdade, é que eles não têm amor. Porque se uma pessoa não ama a verdade que salva, ele vai amar o quê? O Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu vejo uma pessoa que não ama a verdade, que liberta e salva, ela vai amar o quê? Ela está em trevas. Ela nem sabe o que é amor e nem pode saber, enquanto os seus olhos estiverem com escamas, estiverem tapados, ela não vai poder enxergar. Então, a evidência que eu e você temos que procurar nas nossas vidas, não é na vida do outro, não, é na sua. Será que eu tenho esse amor? Ou será que o meu amor está na reserva? Será que o meu amor está quase acabando? Meu filho, então pare tudo. Você não pode continuar a sua caminhada. Não, pastor, mas eu não posso parar, não. Se eu parar, você tem que parar. É como uma pessoa que diz: eu estou atrasado, eu ainda tenho que andar 100 quilômetros, mas o carro está com tanque na reserva, eu não tenho tempo para parar no posto e abastecer. Meu filho, então vai ser pior, porque você vai ficar no meio do caminho. E aí você vai ter que ir de pé, como é o nome daquilo? Com Galão. um galãozinho, para poder botar e ter combustível para chegar no posto que você não quis ir. Tem que ter amor. Tem que ter amor. E a grande diferença do amor cristão para o amor do incrédulo é porque o amor do cristão, ele ama os que odeiam. E aí? A gente tem esse amor ou a gente é daquela galera bandido bom, é bandido morto? Quando eu ouço, irmão, um determinado cristão chegando para mim dizendo: pastor, eu vou dizer uma coisa para você, eu sou crente, mas se eu pudesse, eu botava uma bomba em Brasília. Esses políticos não valem nada. Aí eu olho para a pessoa e digo: você vale o quê? A pessoa se ofende, vai embora, fica com raiva. Rapaz, se você está dizendo que vai botar, você não tem que botar uma bomba. Eu fiquei, sabe, escandaloso. É assim, coisa da gente ficar embasbacado. Na época, né, que queriam a condenação do ex-presidente Lula, por muito menos do que ele está fazendo. Os dois são ruins, viu, meu irmão? Para você ficar, eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou do alto. Mas para você entender, um determinado procurador pedindo para o povo orar pela condenação. Não, meu filho, você ora pela conversão do bandido, para que ele seja o quê? Convertido. Você ora para que o perverso deixe a sua perversidade e se volte para a luz. É por isso que você ora. Porque se a gente ficar orando: Senhor, que a tua justiça desça sobre nós. Pode preparar. Já fez o testamento? Tu vai para o inferno agora. Não, pastor, eu não. Justiça de Deus na minha vida. Tem alguém que não pecou aqui hoje? Alguém? Como foi? Aquela mulher pega em flagrante adultério, não foi? Jesus disse: oi, quem não tem pecado, tira a primeira pedra. E aí? Senhor, a tua justiça, eu só quero, Senhor, aquilo que eu mereço.
Eu sou irmão fariseu. Não, fariseu não pode. Cuidado, irmão. A diferença é percebida no amor. Pegue o seu coração hoje, tire ele, dê uma olhada nele e veja se tem amor nele. Meu irmão, em nome de Jesus, não abra o seu peito com a faca e eu digo que foi o pastor que mandou. Estou dizendo para você fazer uma análise espiritual. Não, pegue o seu coração espiritual, o cerne do você e analise se de fato você tem amor. Você tem. E aí, é tiro? Vou correr. Não, meu irmão, vamos orar. É amor. É amor que você tem. Tem que ser amor, irmão. Vamos orar. Ó Senhor, nos ajuda. Ajuda-nos, Senhor, a amar. Amar, Senhor, inclusive aqueles que nos odeiam, aqueles que nos fazem mal. Ajuda-nos a amar, a suportar. Ó Deus, nós vivemos em um mundo que está em trevas. Vivemos num mundo, Senhor, aonde o mal se disfarça de bem nos lábios de muitos. Vivemos num mundo onde o mal tenta encontrar espaço no coração daqueles que muitas vezes já foram regenerados. Ó Senhor, nos ajuda a não perdermos o primeiro amor, a não abandonarmos o primeiro amor pela multiplicação da maldade, Senhor. Nos ajuda a olharmos para esse mundo com o olhar de Cristo. Como Estevão pôde olhar, mesmo diante dos seus assassinos. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. O que fez esse nosso irmão do passado orar dessa forma, Senhor? O amor. O amor que o Senhor tinha plantado no coração dele e que permaneceu lá até o momento em que o Senhor recolheu para a sua morada eterna. Morada essa que nós também desejamos estar no dia que o Senhor achar por bem nos chamar. Por isso nos ajuda, Senhor, a não sermos enganados e nem a nos enganar a nós mesmos por meio de palavras fictícias, mas que tenhamos sempre em nós essa sinceridade e esse desejo pela verdade. A verdade que deve ser a balança a qual nós analisamos a nossa própria vida em primeiro lugar. Pois como nos foi ensinado de maneira tão cristalina, se a gente não tiver esse amor, de nada adianta. Se nós dizemos que amamos ao próximo, dizemos que amamos a Deus, que não vemos, sem amar ao próximo que vemos, nos fazemos mentirosos. Essa é a tua verdade, Senhor. Por isso nos ajuda. O próprio apóstolo Pedro disse: Senhor, aumenta a minha fé. E nós dizemos a mesma coisa na noite de hoje: Senhor, aumenta a nossa fé, para que possamos praticar o que professamos, para que possamos viver o que já nos foi revelado pela tua palavra, que deve ser o nosso modo de viver, Senhor. Ajuda-nos, pois sem ti nada podemos fazer, mas contigo tudo se torna possível, inclusive amar da maneira correta. Em nome de Jesus, clamamos com fé e convicção de que recebemos esse poder, esse dom maravilhoso que é o dom do amor. Que nunca nos falte, Senhor, esse dom que é a maior de todas as evidências que somos teus, Senhor Jesus. Que essa marca esteja sempre visível nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com o cumprimento santo e diga para o seu irmão: varão, tem que amar. Amém.